Na Band FM, quem ama não esquece. Hoje em dia, é muito fácil se separar. É muito fácil desistir daquele amor que a gente jurou que seria para sempre. As pessoas andam sem disposição para enfrentar os obstáculos da vida e acham que tudo tem que ser um mar de rosas. Eu espero, de verdade, que a minha história sirva de lição para muita gente. Eu conheci a Marta quando eu tinha só 19 anos. A gente frequentava a mesma igreja. E no dia que eu bati os olhos nela, eu sabia que era com ela que eu iria me casar. A Marta tinha um jeitinho tímido, delicado, e eu me encantei logo por ela. Desde o começo, ela mostrou que, apesar de quietinha, tinha muita personalidade. Aloysio, comigo as coisas são diferentes. Eu só vou namorar com você quando você for falar com meu pai, só assim. Mas Marta, a gente não pode ir se conhecendo primeiro? Falar com seu pai, assim, de cara. Parece uma coisa muito antiga, parece coisa de antigamente. Tem um monte de mulher por aí, Aloysio. Se você quiser ficar comigo mesmo, tem que respeitar minha vontade. É assim. No começo, eu achei meio esquisito. Tudo bem que a gente era da igreja, mas não precisava ser assim tão radical. Só que não adiantava. Ela não queria sair comigo enquanto eu não pedisse permissão para a família dela. Quanto mais os dias passavam, mais eu ia me apaixonando. Então, eu resolvi deixar o orgulho de lado e fui de uma vez conversar com o pai da Marta. Me enchi de coragem e lá fui eu. Ele era muito sério, mas uma boa pessoa. Eu juro pra você que eu tive muito medo. Achei até que ele era bravo, mas até que não foi tão difícil assim. A gente se deu muito bem e ele me deixou sair com a Marta. Assim, nós começamos a namorar. Namoro sério, pra valer. Ela era minha primeira namorada e eu, o primeiro namorado dela. As coisas foram acontecendo naturalmente. E algum tempo depois, a gente já se casou. Com o passar do tempo vieram os filhos. Nós tivemos 3. As coisas mais lindas e importantes das nossas vidas. Aliás, a nossa vida nunca foi fácil. A Marta sempre trabalhou como vendedora de loja e eu como cobrador de ônibus. Nunca teve luxo, nem dava para esbanjar. Tinha mês que a gente passava aperto, mas também eu nunca reclamei. O básico nunca faltou para nós. Minha mulher seguiu frequentando a mesma igreja onde a gente tinha se conhecido. Mas eu, com o tempo, acabei deixando isso de lado. Era até uma coisa que a Marta lamentava, mas ela respeitava. Ela sempre disse que esse tipo de coisa não se pode forçar. Que para alguém ir para a igreja tem que ser pelas próprias pernas. Então, isso nunca foi um problema sério. A vida era tranquila em casa, sempre foi. Nós, nossos filhos e nossos cachorros. Uma vida muito simples, igual a de tantas famílias por esse mundão afora. Uma vida que muita gente quer ter, inclusive. Só que depois de 25 anos de casados, alguma coisa começou a mudar entre nós. Era como se tudo tivesse ficado no automático. Não existia mais carinho e eram só 2 pessoas que se acostumaram a viver juntas. No começo eu até nem percebia muito isso. Eu só ia levando a rotina. Foi só depois, com um acontecimento específico, que eu percebi que o meu casamento estava indo para um caminho muito perigoso. Eu continuava trabalhando como cobrador. E aí, teve um dia que eu conheci uma moça. Uma moça que todo dia fazia uma viagem longa. Ela era muito simples. Trabalhava como doméstica. Tinha vindo de outro estado para tentar a vida aqui. E eu fui percebendo que todos os dias eu ficava ansioso para que ela entrasse no ônibus.
Antes, eram só conversas. Depois eu percebi que eu passei a me arrumar mais, a fazer a barba todos os dias, passar perfume, tudo para ela me notar. Aquela moça, ela tinha um jeito que me lembrava muito a Marta no começo do nosso namoro. E aí, com o passar dos dias, eu me vi apaixonado. Pois é, eu não sabia como agir. Eu nunca tinha traído a minha mulher. Eu nunca tinha traído a Marta, nem perto disso. Mas, de repente, eu me vi pensando em outra mulher, sonhando com os beijos de outra mulher e até pensando em me separar. É verdade. Eu imaginava tudo. Eu pensava em jogar pro alto 25 anos de relacionamento porque eu simplesmente não tirava essa mulher da minha cabeça. Meu casamento estava difícil. Eu e a Marta estávamos cada vez mais em crise. Tinha dia que a gente mal trocava uma palavra. E eu sabia que era muito por minha culpa. Eu não estava disposto a ficar bem com ela, porque na minha cabeça só tinha outra mulher. Apesar de não ter tido absolutamente nada com ela, eu só pensava nela o dia todo. A gente precisa conversar, Luísio. Eu posso fingir que eu não tô vendo nada, mas eu não sou cega. Eu não sou burra também. É normal os casais terem crises, passarem por isso, mas cabe a mim e a você resolver isso. Olha, Marta, eu sempre fui muito honesto com você. Eu sei. Eu sempre te respeitei, sempre. E por mais que doa, eu preciso ser sincero. Eu preciso conversar direito com você. Eu não sei mais se eu te amo. É verdade. A gente está aqui nessa vida morna há muitos anos. A rotina nos engoliu. A gente está aqui só, parece que cumprindo tabela, sabe? Você tem outra, Luísio? Não, eu nunca fiz e nunca faria isso com você. Mas o que eu posso te contar é que existe uma pessoa. Não aconteceu nada mesmo entre a gente. Eu te juro. Mas eu tenho pensado nela. Eu agradeço a sua sinceridade, mas só você pode resolver esse problema. Só você. Eu tô aqui. Eu tô aqui como eu sempre estive. Mas eu só vou ficar se você quiser mesmo. Vamos ser sinceros aqui, né? Quantas mulheres agiriam dessa forma? Quantas? A maioria ia brigar, fazer escândalo. Mas a Marta não. Ela sempre foi muito sábia, muito centrada. Ela tinha razão. Só eu podia decidir a minha vida. Não adiantava ela falar nada. Era muito fácil para mim me envolver com outra mulher, ir atrás dos meus instintos, das minhas vontades. Mas a que custo, hein? Enganando uma pessoa que não merecia? Eu tinha que ser homem. Homem para fazer tudo certo, sem magoar ninguém. É verdade, sim. Eu estava apaixonado por outra. Mas ao meu lado estava uma mulher que tinha sido minha companheira pelos últimos 25 anos da minha vida. E isso para mim era muito importante. Então eu pensei muito. E apesar de estar desanimado, apesar de estar desgostoso com o meu casamento, eu decidi dar uma nova chance. Uma nova chance para nós. Eu precisava ser forte, encontrar um propósito, buscar ajuda. E quem melhor para ajudar num momento como esse? Eu sabia o que fazer. E assim, eu voltei a frequentar a igreja com a Marta. A igreja onde a gente se conheceu, onde eu me apaixonei por ela, onde ela nunca tinha deixado de ir. Quando eu entrei lá pela primeira vez, depois de tanto tempo, eu senti uma força sobrenatural, uma sensação muito forte, algo muito bom, algo que eu há muito tempo não sentia.
E eu entendi aquilo como um sinal. Entendi que era Deus falando comigo e aprovando a minha decisão. Olha, eu não vou mentir. Por muitos e muitos dias, eu continuei indo para o meu trabalho ansioso para encontrar com aquela mulher. Para encontrar com a outra. A gente continuou conversando. E por mais que eu tentasse, eu não conseguia evitar. Ela fazia com que eu me sentisse um adolescente de novo. Aquele frio na barriga, sabe? Então eu percebi que eu precisava me afastar de vez. Se eu quisesse que o meu casamento voltasse a dar certo, eu tinha que me afastar daquela mulher. E foi por isso, pela minha esposa, pelo meu casamento, que eu decidi pedir as contas. Foi uma loucura, era uma loucura. A gente não tinha como ficar sem o meu salário. Mas naquele momento, a Marta era mais importante do que tudo. Eu pedi demissão para salvar o meu casamento, porque essa era a atitude que eu esperaria que tivessem comigo. Aí, a gente foi se reconectando. Fomos olhando mais no olho um do outro. Fomos aprendendo a ser um casal de novo. Claro, ela estava magoada comigo, estava desconfiada até. Mas eu fui bem aos pouquinhos mostrando que eu tinha feito a minha escolha e que ela podia confiar. Muito obrigada, viu? Obrigada por não ter desistido da gente. Me perdoa, Marta. Você me perdoa por um dia eu ter pensado, por eu ter cogitado. Não vamos mais falar sobre isso. Não quero nem pensar sobre isso. Muitos casais passam por isso. E a diferença é como a gente reage a isso. E você, meu amor, você mostrou ser digno, merecedor do meu amor. Como eu sempre disse que tinha que ser, você procurou Deus pelas suas próprias pernas, recebeu a ajuda que você queria. E eu me orgulho tanto de você. Eu nunca mais. Eu prometo pra você, nunca mais. Não precisa me prometer nada. Você me provou que é um homem honesto. Eu não me enganei. Eu não me enganei quando eu aceitei me casar com você, Aloísio. Sabe, a minha história não é diferente de muitas outras que a gente ouve por aí. Mas ultimamente, as pessoas estão decidindo mais fácil. As pessoas estão escolhendo o caminho mais fácil. Sim, porque é muito mais fácil acreditar que uma pessoa nova, diferente, pode ser melhor do que aquela que já está com você há muitos anos. As tentações estão aí, a todo momento, do nosso lado, próximas. E é muito fácil ceder. É muito fácil dar uma escapada e depois fingir que nada aconteceu. Mas você conseguiria deitar à noite, tranquila, no travesseiro, ao fazer uma bobagem? Olha, se a resposta for sim, é porque você não tem caráter. Me desculpe, mas eu penso desse jeito. Eu escolhi ser honesto e lutar pelo meu relacionamento. Eu abriria a mão do que fosse preciso. Porque não é qualquer obstáculo que me faria desistir, não. Eu tenho uma pessoa do meu lado que é muito mais importante do que tudo isso. Casamento é difícil. Divórcio é difícil. Escolha o seu difícil. A vida nunca é fácil. Para ninguém, viu? Para ninguém. Sempre será difícil fazer escolhas. Mas é você que tem que escolher. A decisão é sua. Qual é o seu difícil? De que lado você tá? Se for para escolher, escolha sempre com sabedoria.